seria uma injustiça muito grande que eu faria como juiz. E todos no tribunal, olhando para o juiz, estavam só esperando a ver o que é que aquele homem iria fazer, o que é que o juiz iria fazer em relação ao filho. Havia até o comentário, conforme na ilustração, diríamos, uns dizendo aos outros: esse juiz foi sempre muito correto. Era um juiz que não fazia acepção de pessoas. Fosse rico ou pobre, homem ou mulher, ocupasse a posição que ocupasse, fosse importante ou vil na sociedade, esse juiz fazia justiça rigorosamente. Esse juiz era justíssimo. Será que agora, porque é filho dele, ele vai deixar de lado a justiça? Ele vai achar um jeito de absolver o filho e soltá-lo? E o filho continuava a chorar. Pai, tenha misericórdia de mim, pai. Eu não quero morrer desse jeito. Eu não quero morrer enforcado, pai. E o pai também, em lágrimas, dizia: filho, o crime é conhecido, é notório. Seria um escândalo nacional eu esquecer o crime, ou deixá-lo de lado. Seria uma humilhação muito grande para o magistrado do país. Como juiz, eu tenho que fazer justiça, filho. Dói-me dizê-lo, mas eu tenho que condená-lo para fazer justiça. E o filho chorava. E finalmente o pai dizia: filho, pare de chorar. O papai vai dar uma solução ao seu problema. A justiça vai ter que ser cumprida, sim. O castigo vai ter que ser aplicado, sim. Mas papai vai morrer em seu lugar. E o filho vê o pai, no dia marcado, subir a forca e lá dar o último suspiro, olhando para o moço. O filho sai derramando lágrimas, mais uma vez, e a dizer, a repetir: a justiça tem que ser feita. A justiça foi feita. A pena tem que ser cumprida. A lei foi cumprida. Mas papai morreu em meu lugar. Eu nunca mais quero fazer crime algum. E eu pergunto ao final da ilustração: não foi exatamente isto que fez Jesus como juiz supremo de toda a terra? O juiz morre em meu lugar para me livrar de ir para o inferno. Eu costumo dizer, mesmo como crente, desde os meus 17 anos de idade, mais ou menos, que eu ainda hoje mereço a geena, o lago de fogo. Eu mereço o inferno, como é dito de um modo vulgar. Eu mereço o inferno, só que para lá não vou. Glória seja dada ao meu Salvador Jesus Cristo. Ele sofreu o equivalente do inferno em meu lugar. E é por isso que eu posso dizer que eu mereço o inferno, mas para lá não vou. Para onde vou eu, então? Eu vou para o paraíso. Eu vou para onde foi aquele ladrão a quem Cristo salvou, que era crucificado com ele. Vamos relembrar a história daquele assaltante? Havia no Calvário 3 cruzes.
Na cruz do meio estava preso Jesus Cristo. Em cada cruz, de lado a lado, estava um assaltante, um ladrão. Um dos ladrões disse a Jesus: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro repreendia o primeiro, dizendo: nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Falando de Cristo, que não fez mal nenhum para estar sofrendo daquele jeito. E continuou ele a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus imediatamente lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguém perguntará: mas como um ladrão salvar-se e ir para o paraíso? Não há uma injustiça muito grande nisso? Não, injustiça não há. Porque Cristo já sofreu o castigo que o ladrão e todo mundo merece. Ele sofreu o castigo equivalente, oferecendo a si mesmo como substituto tanto do ladrão como de todos os homens. E por que não se salvam todos, então? Vem a pergunta. Por que não se salvam todos automaticamente, já que Cristo pagou por todos? Eu faço uma outra ilustração para mostrar que Deus, apesar de Cristo ter pago a dívida por todos os homens, Deus não vai salvar todos os homens, não. Ele só vai salvar os que vão a Ele através de Cristo, ligados a Cristo, num casamento espiritual com Jesus, assim diríamos. Mas eu vou dizer, numa ilustração, que Deus não vai forçar ninguém a ir ter com Ele. Deus quer o homem livre. Ele cria o homem não com liberdade total e absoluta, mas com certa liberdade para escolher o seu destino. Então Deus não vai forçar ninguém a entrar no paraíso se a pessoa não quer. Ou não quer ir com o Salvador Jesus Cristo, que é o único meio de chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então imaginemos o que aconteceu em 1960. Pregava no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o famoso Billy Graham. Eu estava presente ali. Segundo se calcula, ali estavam cerca de 250 mil pessoas, vindas de várias partes, ali chegadas de vários estados, para conhecer aquele pregador de nome mundial. Billy Graham, eu conheci pessoalmente, tive esse privilégio. Ele era membro da minha igreja, primeira igreja batista da cidade de Dallas, no Texas, lá nos Estados Unidos. Vamos supor que eu convidasse um amigo para ir comigo ouvir esse pregador lá no Rio de Janeiro. Eu estando em São Paulo, como estava na ocasião, morando em São Paulo, convidando um amigo, vamos supor que ele dissesse: não me interessa. Eu poderia dizer-lhe: mas a passagem eu já paguei. Eu já paguei a sua passagem. Você vai gratuitamente. Não precisa pagar nada. Está tudo pago. Toda a passagem. Todas as despesas da sua viagem ao Rio.
Venha comigo, eu diria. E se ele dissesse, não quero ir? Eu poderia forçá-lo? Seria justo eu obrigá-lo? Eu vou carregá-lo à força. Você tem que ouvir esse pregador, você tem que se salvar. Se eu fizesse tal coisa, eu estaria indo contra o plano de Deus, porque nem Deus faz assim. Deus não